Daércio, mais uma série de reportagens importantes sobre a importância da doação de órgãos, não é mesmo? Boa noite. Esteves, boa noite. Que bacana o andamento da campanha Eu Não Vivo Sem Você. Lançada há alguns dias, já começa a trazer resultados diretos, ou seja, de ouvintes, de telespectadores e leitores do Saiba Já, da TVM e da Rádio Saudades. São veículos da Fundação Marichem que está encabeçando esta campanha juntamente com mais de uma dezena de profissionais médicos e também o próprio Hospital Carlos Fernando Malzone. Então, nós vamos sentindo a cada dia como as pessoas estão reagindo, sobretudo aos depoimentos, porque eles são emocionantes. E hoje, como é quarta-feira e às quartas no nosso programa de rádio de manhã, nós apresentamos esses depoimentos. Hoje um depoimento realmente emocionante, sensibilizou os ouvintes e imediatamente eles começaram a manifestar. Como é que eu faço para doar? Como eu posso ser um doador? Onde eu posso obter informações? Enfim, as dúvidas eram estas. E até de pessoas que diziam, eu quero ser doador, será que o meu rim não vai servir para essa pessoa que está falando aí? Enfim, minha gente, o que a gente percebe era aquilo que a gente imaginava e já dito num comentário passado. Eu quero até pedir desculpas se estou voltando a este assunto. Raramente nós repetimos os assuntos aqui no programa, no nosso editorial, que é o editorial, na verdade, o pensamento da emissora sobre os assuntos que compete a mim fazer, mas não é exatamente a minha palavra. Nós falamos pela nossa diretoria, nós falamos pela emissora, nós manifestamos no editorial o que a emissora pensa sobre os mais diferentes assuntos. E para isso, preferencialmente, a gente não repete os temas, mas há assuntos que inevitavelmente têm que ser repetidos. Esse é um deles. Estou voltando a ele, e já é a terceira vez, para, na verdade, prestar contas em nome da nossa Fundação Marichem, do nosso presidente, o Teodoro, do Júlio, que está aqui no comando da equipe toda, prestar contas a vocês de como está indo a campanha. Está indo muito bem. E ela está correspondendo ao que já imaginávamos, ou seja, as pessoas têm o desejo. Eu acho que o ser humano ele é cooperativo por natureza. Ele é. E mesmo as pessoas que têm lá graves defeitos também têm suas virtudes. Há sempre uma dose, uma certa porção de cooperativismo entre as pessoas. O mundo moderno é que fica ensinando para a gente que nós temos que andar na contramão. Então há uma pressão social por uma felicidade que não existe. Aquela felicidade que só vai existir se você comprar um carro novo, uma casa nova, um objeto novo. Essa é a felicidade que a sociedade vende todos os dias. Mas não é essa a verdadeira felicidade. A felicidade é aquela que a gente sente. Até mesmo na parte material, de a gente ter aquilo que é do nosso desejo, não necessariamente o melhor. Um dos maiores milionários do mundo, cujo nome não me vem agora à memória, mas ele é um dos mais ricos do mundo, aí, conhecido nos meios das ações que ele tem no mundo inteiro e tal. Ele próprio disse, a minha casa, ele é o mais rico do mundo, ele disse, na minha casa não é a melhor casa do mundo, o meu carro não é o melhor do mundo, a minha lancha não é a melhor que existe no mercado, mas tudo o que eu tenho é aquela que eu queria porque achava o melhor para mim. Então, mesmo materialmente, vale aquilo que te completa pelo teu gosto. E não porque os outros dizem, compra tal coisa que é melhor. Isso no aspecto material. Mas nós estamos falando de algo muito superior. Estamos falando de amor ao próximo. Estamos falando, na verdade, de legado, daquilo que nós deixaremos da nossa existência nesse plano. E aí, certamente, tudo que a gente juntar, tudo que a gente adquirir, não será lembrado. Me lembro, inclusive, do autor de um livro que 6 meses antes de sua morte, ele padeceu muito tempo num hospital, mas contratou um jornalista para escrever a sua biografia e depois disso resultou o seu livro. No prefácio, o que se lê é exatamente isso. Nesses 6 meses de hospital, ele recebia os filhos em visita e aí ele começou a especular os filhos, a quem ele deu tudo o que podia, afinal ele tinha muito dinheiro para isso, do que os filhos se lembravam da existência toda ao lado dele. E ele imaginando que os filhos iam lembrar dos bens, das coisas todas que ele deu. E os filhos lembravam de coisas simples, como um piquenique que fizeram um belo dia. Ou seja, o ato de doar certamente vai ser a sua maior história, sua maior façanha, a sua maior missão, que se for entre intervivos, então você terá uma história maravilhosa para contar por longos anos. E se não for,
você deixará uma história escrita de alguém que soube verdadeiramente aplicar em vida e mesmo ao morrer aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo. Está invertida a situação, mas eu sempre entendi da seguinte maneira: amar ao próximo como a ti mesmo, eu sempre entendi invertido. E posso estar errado. Amar ao próximo como a ti significa que antes você amou a si próprio para então amar incondicionalmente ao outro. Só quem ama a si próprio tem essa capacidade, essa elevação de se doar inteiramente ao outro, a chegar a esse ponto que certamente será o seu maior legado, ou um dos maiores legados, enquanto em vida e mesmo ao deixar esse nosso plano. Que essa campanha continue vitoriosa e que vocês, a cada matéria e depoimento que a gente colocar no ar, reflitam, melhor ainda se tornarem doadores, se assim não decidirem, mas pelo menos você passou por uma sabatina, foi testado, e daí cada um que tome sua decisão. Mas a campanha, graças a Deus, vai muito bem e já é vitoriosa nos seus primeiros dias. Boa noite, Esteves.